Bom dia, boa tarde, boa noite. A gente vai iniciar hoje a terceira semana de desenvolvimento do embrião, tá? É o que ocorre durante a terceira semana após a fecundação, tá bom? Lembrando que a gente estava vendo até então uma semana, to- cada semana a gente falava de uma semana, né? Ficou estranho, mas é isso. Então, teve uma semana que a gente falou cada aula, né? Uma semana. Primeira semana, segunda semana, agora a terceira semana. Só como ela é mais complexa, tem mais eventos, então eu resolvi dividir em dois. Então a terceira semana a gente vai ver nessa aula e na próxima também, tá bom? Então é o momento em que o embrião deixa de ter duas camadas e começa a ter três. É fácil de lembrar, né? Na segunda ele tem duas camadas, né? Na terceira, então na segunda ele é bilaminar. Na terceira ele tem três agora e chamado trilaminar, tá bom? Então durante a terceira semana o embrião passa de um disco, tá? Esse aqui de duas camadas para se tornar um disco de três camadas, trilaminar. Então, pessoal, esse processo vai se chamar gastrulação. Então, o processo que deixa de ter duas para ter três é a gastrulação. Lembra? Gástrula. O anterior era blástula, agora a gástrula, tá? São três camadas germinativas primárias. Quais são elas? Ectoderma, mesoderma e endoderma. Fácil de lembrar, né? Derma lembra de pele, né? E ecto é o que está para fora, meso que está no meio e endo que está na parte mais interna. A partir das quais todos os tecidos do corpo então se desenvolvem. Então, a partir desses três camadas germinativas, tá? Vai se formar todos os tecidos do corpo, tudo que vai dar origem ao futuro ser humano aí, tá bom? Aqui uma foto do embrião. Então vocês lembram, né, daqueles, daquelas duas, daqueles, como se fossem dois balões, né, do amnion, lá na segunda semana, aqui o amnion e o saco vitelino, né, que a sua superfície de contato é se chamar epiblasto e hipoblasto. Então, a partir de agora, o que nós vamos pegar? Vamos pegar esses dois balãozinhos assim, ó, que estavam colados um no outro, e vamos recortar. Você imagine duas, pode ser duas bolinhas de borracha coladas uma na outra, e a gente pega e recorta a o restante que não é a superfície de contato entre as duas, né? Tá bem mostrando aqui, você imagina aqui, ó, como se fosse uma bolinha aqui em cima, outra bolinha aqui. O que interessa para nós é só o que está acontecendo aqui nesse lugar, tá? Essas outras partes não vão deixar de existir, mas é o que importa porque é dali que sai o ser humano, né? É ali que desenvolve o embrião que depois vai dar origem ao feto, tá bom? Então, a gente fez uma visualização em 3D, aqui é como, do lado esquerdo aqui é como ocorre com lá, um desenho bem fiel ao que ocorre, já aqui do lado direito já é uma representação em 3D, então são como duas bolinhas de borracha, imagina duas bolinhas de borracha de tênis, encosta uma na outra, cola, né, coladinha, e recorta o excedente que não é a superfície de contato das duas. Então você vê que foi feito aqui, ó, cortou, cortou. O que sobrou? Isso daqui, que parece um chinelo, tá? Isso daqui vai ser está se desenvolvendo aqui nesse lugarzinho o futuro embrião.
pegando parte do epiblasto e parte do hipoblasto, tá? Extremidade da cabeça e do disco embrionário das duas camadas, tá? E aí agora, o que vai ocorrer primeiro? O nome já diz, linha primitiva, né? E as 3 camadas germinativas. A camada germinativa vai começar a se formar no 14º dia. Então depois que terminou a segunda semana, começa, né, certinho. No comecinho da terceira semana começa entre o 14º e o 15º. Lembrando que a gente sempre fala de semana, né, quando fala de gestação. Hoje em dia todo mundo, até os pais aí, eles contam como semana, não fala mais meses. Quando surge um suco chamado linha primitiva, que é isso aqui, ó. Então, voltando lá, vocês estão vendo aqui nessa parte aqui, a gente está vendo aqui de cima, ó. Você vê que as cores se mantêm, isso é ótimo, né? Isso é muito didático. A gente vê aqui de cima, tá? É a nossa visão. O que vai ocorrer na visão daqui de cima? Vai surgir, a partir dessa intumescência aqui, vai surgir uma linha que vai ir para a extremidade posterior, que é a chamada da cauda. Então, se você olhar bem a orientação aqui, dá para ver certinho. Aqui o embrião que está se formando, ele tem uma extremidade que é a da cabeça, que é onde aqui futuramente vai ser a cabeça, e aqui futuramente vai ser a região posterior do cóccix ou da cauda, né? Fala cauda porque a maioria dos animais tem cauda, né? Nós não temos, mas somos oriundos de animais que tiveram cauda. Vamos lá. Quando o suco da linha surge um suco chamado linha primitiva na superfície dorsal do embrião aqui, tá? A linha primitiva. As células do epiblasto miram em direção a essa linha. Então, lembrando que esse em azul aqui é o epiblasto, né? Não deixou de ser o epiblasto, tá bom? Que é a parte de azul aqui, né? E essas células vão migrando nessa linha, formando essa elevação ali, como o desenho bem mostra. Pessoal, então, a importância da linha eu já vou falar para vocês aqui, tá? Ah, não, é da notocorda. Daqui a pouco eu vou falar da notocorda. Tá. Então, lá no 14º dia, as primeiras células que migram da linha primitiva se deslocam. As células do hipoblasto subjacente se transformam na endoderma. Então, aqui a gente primeiro teve um corte aqui na parte superior e inferior. Retirou esse pedacinho aqui, tá? E agora a gente vai fazer outro corte, que é um corte nesse sentido aqui, ó. Tá? No sentido transversal aqui. Tá? Pra gente ver o que tá acontecendo ali por dentro. Tá? Eu pego ali o chinelão ali, corto um pedaço dele e viro pra você. Você vê como um sanduíche aqui. Eu tenho um sanduíche, né? Ao invés de cortar no meio, eu corto ele um pouquinho mais pra baixo da metade e viro mostrando, né? Que depende do que tiver de recheio, né? O hambúrguer, alface, presunto, queijo, tá. E ali, lembrando que as coisas até se assemelham. Vamos lá. Então, 14º dia, então, as células daqui do epiblasto, né? Dessa região aqui em azul, tá? Migram pela linha primitiva e deslocam as células do hipoblasto subjacente, aqui em amarelo migrando, tá? E se transformam no endoderma, né? Então você vê que aqui elas tomam conta, tomam lugar das células do hipoblasto, que estava em amarelo aqui, ó. Então antigamente tinha essas células aqui que eram advindas daqui,
Lembra as células do hipoblasto em amarelo? O que acontece? Vindo lá de cima do epiblasto, as células migram, se dividem, se multiplicam e tomam lugar as células do hipoblasto, e agora elas vão chamar endoderma, tá? É o primeiro tecidinho que aparece aqui. Aí já no 16º dia, as células do epiblasto chegam e formam uma nova camada entre o epiblasto e o endoderma. Então aqui ainda continua se chamando de epiblasto. As células continuam migrando outros tipos celulares, né? As células do epiblasto chegam e formam uma nova camada que vai ser em vermelho aqui, tá? Essas novas células, essa nova camada germinativa que surge, ela se chama mesoderma, que ela fica no meio. Então o endo está pro lado de dentro em amarelo, no meio em vermelho, mesoderma, tá? Uma nova camada entre o epiblasto e o endoderma, ainda chama epiblasto aqui, tá? Em azul epiblasto, e endoderma vai estar o mesoderma em vermelho. As células do epiblasto que permanecem na superfície dorsal do embrião compõem o ectoderma, agora sim chama ectoderma, tá? E agora tá lá, em azul ectoderma, no meio mesoderma em vermelho e em amarelo endoderma. Desse modo, as 3 camadas germinativas primárias do corpo estão estabelecidas. Todas elas são derivadas do epiblasto. Olha que interessante. O hipoblasto não dá origem a nada. É só o epiblasto. Então tudo vem daqui de cima do epiblasto. Ele dá origem a endoderma, ele dá origem a mesoderma e ele que dá origem a ectoderma. Aí aqui, pessoal, falando um pouquinho de cada uma em questão das cores. Então tudo é codificado por cor. Vocês viram que interessante, como é didático quando a gente dá cor para aquilo ali e acaba sempre mantendo, e a gente sabe que aquele sempre em azul vai ser o ectoderma, que significa ectoderma é pele externa, tá? O que o ectoderma dá origem? Ele dá origem à parte externa da pele, né, a epiderme, vai dar origem ao cérebro e à medula espinal. Quando eu falo cérebro, é tudo, né? Cérebro, telencéfalo, cerebelo, tudo. O mesoderma que está no meinho ali, né, em vermelho, então ele vai estar sempre em vermelho, e significa mesoderma, significa pele média, tá? Escrever em vermelho, riscar em vermelho. Mesoderma vai estar sempre em vermelho, né? E ele vai significar pele média. E o mesoderma vai dar origem ao quê? A músculos, né? Tanto os músculos lisos como os estriados. Vai dar origem aos ossos e outros tecidos conjuntivos. Então é o que fica no meio, né? Então, depois da pele vem o que? Vem músculo, vem ossos. E em amarelo aqui vai estar o endoderma, que significa pele interna. E ele vai estar em amarelo. Tá? Ele forma um revestimento interior que vai ser o tubo interno, que vai ser o epitélio de revestimento dos órgãos, tá? São originários do endoderma. E aí, para finalizar a notocorda, depois da linha primitiva, né, a gente vai dar origem à notocorda. Em uma extremidade da linha primitiva existe uma intumescência chamada nó primitivo, como eu falei para vocês aqui, tá? O nó primitivo aqui, flechinha para mostrar o nó primitivo. As células do epiblasto, do azul aqui, se movem pelo nó primitivo, migrando diretamente para a região anterior. Então você imagina como se fosse células se dividindo e migrando, nesse sentido aqui em amarelo, em vermelho, nas flechas, seguindo as flechas em vermelho.
Então as células do epiblasto vão migrando por dentro ali, por isso que foi feito um corte assim longitudinal aqui, para mostrar ali por dentro como as células estão migrando, tá? Em direção à parte anterior, que é a da cabeça, como tá aqui, ó, cabeça, tá? Nessa região aqui. As células epiblastos se movem pelo nó primitivo e migram em direção anterior. Essas células mesodérmicas, tá? São células mesodérmicas, as de vermelho, junto com algumas células endodermas, do endoderma, que é o do amarelo, tá? Subjacente, formam um bastonete chamado notocorda, como se fosse um bastãozinho assim. Isso daí é uma característica dos cordados, né? Dos animais cordados. A notocorda define então o eixo corporal. Então a notocorda vai ter esse sentido aqui. Ela vai ser uma linha bem no meio, que vai dividir o lado esquerdo do lado direito do corpo, tá? E ela está bem no lugar onde é a nossa futura coluna vertebral. Se você pegar um ser humano, colocar na posição anatômica e fizer uma linha bem sobre a coluna vertebral, você vai estar dividindo ele na metade. Então é ele que dá o eixo do corpo, e a partir dali uma metade vai ser sempre o espelho da outra, tá? A notocorda é o que define o centro do corpo, tá? Porque nós somos a gente possui, se a gente fizer um corte no meio, sempre a gente vai ter uma metade sendo o espelho da outra, né? Isso é característica desse grupo de animais que nós pertencemos, tá? Isso tudo para orientar para que o desenvolvimento seja perfeito, tá? E a notocorda vai aparecer no 16º dia e por volta do 7º ou 8º ela vai alcançar a região da cabeça. Então dentro de 2 dias ela já chega lá na região da cabeça, tá bom? Pessoal, eu vou ficando por aqui, vou finalizando aqui, tá bom? Espero que vocês assistam a aula. Qualquer dúvida nós tiramos no nosso encontro, tá? Por videoconferência. Valeu, obrigado.